Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo 2, a partir dos versículos 17 e 18 desse capítulo. Daniel 2, 17 e 18. Diz assim a palavra de Deus. Daniel voltou para casa, contou os problemas aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e os seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Até aqui. Eu quis trazer para os irmãos hoje esse texto e conversar um pouco com os irmãos, visto que essa semana nós retornamos com os nossos pequenos grupos e semana agora que se encerrou ontem, né? Que a semana acaba no sábado, eu sempre esqueço, né? Nós retornamos com os nossos cultos de oração para refletir com os irmãos sobre a oração e a oração em comunidade. A oração em comunidade. O texto que nós lemos fala de Daniel indo aos seus amigos para orarem, né? Eles vão aos amigos para orar. E eu acho que esse é um bom exemplo para nós. Eu quero refletir um pouquinho sobre isso, tá bom? Uma das coisas que me chama a atenção no livro de Daniel e outras passagens do Antigo Testamento, como outros profetas e outros textos, são os textos que nos falam de uma forma de espiritualidade em exílio. A espiritualidade em exílio. Daniel é um livro que se passa todo no período do exílio da Babilônia. Ele é um dos que são levados para a Babilônia ainda no início do domínio dos babilônios sobre Israel. Ele é levado como dos primeiros ali, mais destacados, aqueles que poderiam de alguma maneira servir na corte. Ele é levado junto com seus amigos. E todo o livro se passa em exílio. Um exílio que, de alguma maneira, fica mais intenso quando outras levas de exilados vão chegando na Babilônia, saindo da sua terra natal, e quando toda a estrutura da sociedade dos hebreus é destruída, nos seus aspectos políticos, uma vez que eles já não tinham mais autonomia, rei, nada disso, nos seus aspectos religiosos, quando o templo é destruído, o sacerdócio é interrompido, e mesmo nos aspectos econômicos, já que eles é que produziam ali, agora nem na terra deles eles estão mais. Lembra que no fim do exílio, quando eles voltam para a Palestina, para Canaã, eles encontram ali um cenário de devastação. Então, basicamente, toda essa sociedade é destruída nos aspectos mais fundamentais dela. E não só isso, eles são levados para viver no seio de um império extremamente influente, poderoso, sim, no seu poderio militar, econômico, mas também influente culturalmente, rico culturalmente. O Império Babilônico era bastante rico mesmo nos seus elementos culturais. E muito vasto, né? Então era bem possível que esse povo, que era o reino de Judá, o reino do sul, fosse dissolvido, mesmo na sua identidade, que simplesmente fosse dissolvido, assimilado dentro do Império Babilônico e acabou. Mas não é isso que acontece. Como forma de resistência, esse povo em exílio encontra maneiras de
saber mais sobre si mesmo, de reforçar a sua identidade, para que eles não sejam apagados. Se não apagados por um extermínio, porque não era exatamente esse o risco, eles não seriam ali exterminados, né? O risco que eles tiveram sobre isso é lá na história de Esther, já bem depois, no domínio dos persas, é outro momento, né? Mas o perigo de sumir as suas tradições, inclusive a sua tradição religiosa. Eles encontram formas de estarem juntos, como o lamento, como o salmista fala, que nas margens dos rios da Babilônia eles sentavam e choravam. O lamento junto, e choravam com saudade de Sião, refletindo sobre essa realidade antiga, voltando às suas origens. Ou voltando à palavra de Deus. Alguns estudiosos entendem, eu não estou totalmente convencido disso, mas é uma das explicações mais comuns, que as sinagogas têm origem nesse período, que eles estão no exílio, não tem templo, então eles se reúnem em outros espaços, especialmente nas casas, para realizar encontros de estudo da lei. Isso seria a origem das sinagogas. Há divergência sobre isso, mas essa é talvez a explicação mais comum que você vai encontrar em estudiosos do Antigo Testamento e do Novo Testamento também. Ou, nesse caso, encontrando-se para orar. E Daniel é uma figura que eu acho fantástica para nós pensarmos o que é uma espiritualidade em exílio. Porque esse é um período em que não tinha mais rei, a lei estava distante deles. Aqui, pelo visto, eles ainda tinham algum encontro com a lei, algum contato, mas a gente sabe que a lei ela vai ficando cada vez mais distante das pessoas, porque é a lei dos hebreus, agora eles vivem sobre os babilônicos, ela não dita nada na sociedade. Então, quando a gente vê lá o fim do exílio, Esdras e Neemias voltando, eles têm que descobrir a lei de novo. E ninguém conhecia a lei. E eles leem a lei, tem que estar os levitas no meio do povo explicando, porque era um linguajar antigo que o povo nem entendia. Talvez alguns nem falassem mais a língua, tinha que traduzir para eles. Aqui talvez, muito provavelmente, eles ainda tinham algum contato com a lei mais, porque está no início aqui do exílio, né? Mas ninguém era obrigado a seguir a lei. A lei que mandava era a lei de Nabucodonosor, ela que é a lei aqui. Não tinha mais sacerdócio. Não tinha mais nada que te impedisse, que te tornasse impuro, porque não tinha mais templo, não tinha espaço onde você estaria impuro. Não tinha mais nada, não tinha mais religião, não tinha mais nada. E aí a gente vê no primeiro capítulo a história famosa de Daniel e seus amigos que não quebram a lei do Senhor comendo da mesa do rei. Eles não comem daquelas coisas. Eles falam, não, nos dê apenas vegetais. E eles comem apenas vegetais, mantendo-se assim dentro das regras dietéticas da lei. Há um debate também se é isso que eles estão fazendo ali, mas eu creio que é exatamente isso que eles estão fazendo. Das regras e dos votos que eles fizeram. Mas quem estava obrigando eles a fazerem isso? Quem estava mandando? Quem era ali o líder religioso? Quem era o rei? Quem era o sacerdote? Quem era o profeta que estava mandando eles? Continua seguindo a lei de Deus. Numa terra distante, num Deus que parece que abandonou eles. Mesmo assim, eles estavam fiéis. Fiéis. E a mesma coisa acontece aqui nesse segundo capítulo. Nabucodonosor tem um sonho, chama todos os seus sábios e fala assim, eu tive um sonho, interprete. Aí os sábios falam, tranquilo, conta que eu vou interpretar. E Nabucodonosor fala, não vai ser tão fácil assim. Eu vou falar, vocês vão inventar alguma coisa bem genérica, eu vou acreditar, e quando não der certo, vocês ainda vão falar. Ele não falou nada disso, né? Mas eu estou pensando o raciocínio dele. Aí depois eu vou falar, não, é que você não entendeu, e vai, tipo profecia do Nostradamus, sabe, que você fica encaixando em qualquer coisa, tipo isso. Tipo horóscopo, né? Lá do jornal. Qualquer coisa que você lê ali, para qualquer signo vai dar certo na sua vida. Porque é super genérico. Alguma coisa vai dar certo. Aí Nabucodonosor fala, não vou fazer isso não. Vocês é que digam que eu sonhei. E aí, os caras ficam desesperados, né? Mas aí dizem que tem aquele homem lá que poderia falar isso, que é Daniel. E eles vão a Daniel.
E Daniel teria que adivinhar. E se ele não adivinhasse o sonho e não desse a interpretação, ele seria morto. E os amigos dele também. Ia ser todo mundo morto. Então ele acaba indo aos seus amigos para orar. E aí diz o versículo que nós lemos. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem a Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério. Ele vai orar com seus amigos. E às vezes a gente pensa nessa oração em comunidade, e se lembra de histórias como, por exemplo, Jesus chamando seus discípulos para orar. E a gente fala sobre a importância, né, de você orar com os outros, de você ter mais gente orando por você e tal. Mas há alguns problemas que a gente às vezes não encara nesse pensamento. Por exemplo, a oração compartilhada, ela é mais poderosa? Ela dá mais resultado? Levar a oração para mais pessoas, ela, né, se desdobra em mais bênção? É isso que acontece? O poder de Deus, ele é movido com um acúmulo de requerimentos, né? Deus é um grande reclame aqui. Você olha lá, está escrito. Responde rápido, responde mais ou menos. Não, claro que não, porque não é nem pelo nosso mérito que a gente ora, é pelo mérito de Cristo. Então não faz muito sentido isso. E não faz muito sentido porque quando Jesus chama os seus amigos para orarem com ele, o próprio Senhor acaba orando sozinho. E ele mesmo é Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Por que essa prática de orar juntos? Em primeiro lugar, e isso é muito óbvio até na história de Jesus, o orar junto tem a ver com o partilhar do sofrimento, da angústia. O orar junto tem a ver com o encontrar correspondência no coração do outro. E correspondência no coração do outro é importante. Na igreja não tem ema, cada um com seus problemas. Correspondência no coração do outro nos comunica sobre o amor que nos une. Seja na celebração, na alegria, seja na tristeza. Estudiosos do Novo Testamento, dos Evangelhos, destacam que nas parábolas da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho perdido, há sempre uma celebração comunitária no final de cada uma das parábolas. Uma alegria compartilhada. Estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Vamos celebrar comigo. A alegria compartilhada comunica do amor que nós sentimos uns pelos outros, mas a tristeza compartilhada também comunica desse mesmo amor. O sofrimento compartilhado, ele dá oportunidade para um tipo de expressão da graça de Cristo chamada compaixão, que nada mais é do que sofrer junto. Hoje em dia nós falamos bastante sobre empatia, uma palavra linda, que significa sentir o que o outro sente. Mas a compaixão, ela vai além. Ela não é só sentir o que o outro sente, ou tentar sentir um pouco do que o outro sente, obviamente cada um sente de um jeito, né? Mas é sofrer junto. Inclusive, havendo oportunidades, levando sobre si ônus do sofrimento do outro. O outro está em necessidade, eu divido o que é meu, mas eu não tenho sobrando, mas eu vou sofrer um pouquinho para que ele sofra um pouco menos. É participar do sofrimento do outro nisso. E orar junto envolve isso. Nós compartilharmos da oração e do sentimento uns dos outros. Comunicarmos uns aos outros que ninguém está sozinho. Muitas vezes, meus irmãos, a oração parece ser uma desculpa, né? Quando acontece aquelas tragédias terríveis que acontecem em abundância nos Estados Unidos, de massacres armados, uma expressão muito comum que figuras proeminentes, inclusive figuras políticas, costumam usar lá é o
thoughts and prayers, né? Pensamentos e orações. Os nossos pensamentos e orações estão com as vítimas do massacre de Columbine High. Os nossos pensamentos e orações estão com as vítimas do tiroteio não sei de onde. E chega um ponto que as pessoas começaram a se revoltar e falar assim, pensamentos e orações é pouco, a gente precisa de mais. Às vezes parece que oração é um jeito de não participar mesmo. Estou orando. E às vezes é. Mas muitas vezes, oração também é tudo o que a gente pode fazer. Tudo o que a gente pode fazer. E graças a Deus por isso. Porque nas nossas limitações nós também conhecemos a excelência e grandeza do agir de Deus. Uma vez eu recebi uma mensagem de um amigo, estava passando por um sofrimento, e ele mandou uma mensagem, ele falou, eu estou orando por você, e isso é o mínimo e o máximo que eu posso fazer. É o mínimo, porque parece que custa pouco. Mas o máximo por 2 motivos. Primeiro, que na distância em que ele estava de mim, ele não podia fazer nada mais além disso mesmo. Mas ele era o máximo também, porque era envolver Deus mesmo nesse sofrimento. E não tem nada mais do que a gente pode fazer. É o mínimo no sentido de que quando a gente pode fazer mais, a gente faz mais. Mas é o máximo no sentido de que a gente pode fazer tudo. Se não for Deus envolvido, não adianta. Orar junto nos dá essa noção de participar do outro. Mas orar junto também tem uma outra coisa. Orar junto nos concede um pouco mais de clareza sobre quem Deus é. Uma vez eu fui fazer uma visita a uma família aqui da igreja que já não está mais aqui conosco. E que é a irmã Luzimar, a irmã Luzinete, e a Bia e o Davi, né? O pessoal das antigas lembram deles. O Davizinho era bem pequenininho, né? Lembra, né, Guto? E a Bia, maiorzinha, mas criança ainda. A Bia devia ser mais nova que a Mel ainda. Aí a gente estava lá, fiz a visita, orei por eles e tal. E no final, a gente foi fazer uma oração final, né? Vamos fazer uma oração final? Vamos. Aí a gente deu as mãos assim, nós 5, né? E aí eu falei, alguém quer fazer algum pedido e tal? Aí o Davizinho falou assim, eu quero. Aí, pode falar, Davi, ele. Eu quero pedir pelo Homem-Aranha. Aí o Homem-Aranha, ele é o meu boneco do Homem-Aranha, que eu quero mais um boneco. Aí tá, e quem vai orar? Aí a Bia já tinha dito que ia orar, né? Aí a Bia olhou para mim e falou assim, eu vou orar por um boneco? E aquilo desafiou toda a minha teologia da oração. Às vezes, meus irmãos, a oração, ela carrega uma série de questões que elas não correspondem muito bem àquilo que a Bíblia nos ensina. Não é o caso, você pode orar para ter mais boneco, não tem problema. Mas você já viu isso, de gente que pede, às vezes, uma coisa que você fala, não é o tipo de coisa que Deus abençoa, né? Tipo assim, irmãos, minha carteira foi, como é que é? Foi caçada. Minha carteira de motorista foi caçada, ora para a polícia não me pegar. Não é o tipo de coisa que Deus abençoa. E aí quando a gente ora junto, a gente também tem essa correção. A gente tem essa correção nas nossas visões de Deus. Espiritualidade, meus irmãos, ela é um tema que ele é visto hoje, mais do que em qualquer momento da história, especialmente da história do cristianismo, como um tema absolutamente individual, e mais do que individual, totalmente subjetivo. Ele só diz respeito ao sujeito. Essa é a espiritualidade. As pessoas usam a palavra espiritualidade para evitar a palavra religião. Porque religião é se envolver com um sistema muito exterior a você mesmo. E com uma tradição muito exterior a você mesmo. Com um grupo de pessoas muito diferentes de você. Isso não é muito legal. Agora, a espiritualidade é uma elevação pessoal tão grande. É uma transcendência tão maravilhosa. E eu gosto da expressão espiritualidade. Eu acho ela importantíssima. Importantíssima. Mesmo que não seja uma expressão bíblica, ela tem muito valor. Mas espiritualidade
ela não tinha essa ideia quando ela surge. A etimologia dela dá conta que foi lá na Idade Média, no latim medieval, que parece alguma palavra que hoje a gente, no português, esse latim popular que é o português, a gente chama de espiritualidade. E a ideia tinha a ver com essas devoções que estavam totalmente relacionadas com a religiosidade, a palavra que muitas vezes o mundo de hoje não gosta. E um dos entraves para um tipo de espiritualidade cristã é esse, o de pensarmos espiritualidade como autotranscendência, unicamente numa pessoa relacionando-se com Deus, e não com uma transcendência que envolve transcender de si para participar da vida dos outros. Com Deus também, obviamente, porque não é simplesmente relações sociais, é uma visão espiritual, uma relação espiritual que envolve eu, você e Deus. E aí o que acontece? A gente começa a ter algumas visões que destoam demais da tradição teológica, e não tem muito problema ter isso. O problema é você tomar o que é subjetivo, o seu interior, as suas convicções únicas suas, como sendo o grande balizador da realidade de Deus e do mundo. E aí pronto, ninguém pode te ensinar nada, ninguém pode compartilhar nada com você, ninguém pode corrigir nada. E quando isso acontece, você se isola e fala, minha vida cristã agora vive eu e Deus. E isso é um problema. Isso é um problema sério. Porque você vai fazer de Deus o que você quiser. E não vai ter ninguém para te corrigir. Ninguém para te apontar outra maneira de ser. Esse é um problema sério dessa visão subjetiva demais da espiritualidade. É claro que há o outro problema. O outro problema é aquele em que nós nos envolvemos totalmente numa comunidade e deixamos o que é espiritual de fora. Então, às vezes, isso pode se manifestar de várias maneiras. Por exemplo, uma igreja que tem como centro, ou uma comunidade religiosa que tem como centro a hierarquia, os cargos e a autoridade. Isso é um problema, porque tudo isso é humano, e você está tirando o que é o Espírito de Deus ali da relação. Isso é um problema. Aí não tem espaço para o que é subjetivo. Não, você tem que se adequar. Porque o subjetivo não é tudo, mas ele é importante. Aí você tem que se adequar. Você tem que entrar aqui na nossa ordem aqui. Você tem que se submeter aqui. É um problema. O outro problema é uma igreja que é totalmente centrada na doutrina, mas esquece a vida de Deus, que é o Espírito. Então esquece que doutrina me fala de Deus, mas de um Deus que está vivo, não de um Deus que morreu e ficou para trás. Um Deus que está vivo, de um Cristo que morreu e ressuscitou. E aí tudo é cerebral, nada é espiritual, nada é subjetivo, tudo é absolutamente apenas a letra. Isso é um problema. Porque essas são formas de despersonalizar uma relação espiritual. O que a gente vê nesse texto é amigos que se unem a um reconhecimento de comunidade. Uma comunidade que tinha hierarquia e ela foi destruída, mas eles anseiam pelo retorno dela, eles anseiam pela volta do sacerdócio. Que tinha lugar, tinha estrutura, templo, foi destruído, mas eles anseiam pela volta disso. Tinha regra, tinha teologia, tinha doutrina, tinha lei, mas ela foi perdida, mas eles ansiavam pelo retorno disso. Mas eles voltam, ainda que de uma forma imperfeita e do exílio, com o coração naquilo que é perfeito, Deus mesmo. Eu sei que você ama Jesus Cristo, eu sei que você ama Deus, eu sei que quando você está em oração, você crê que Deus te ouve. Eu sei que você crê que a mão de Deus está sobre você e que Ele intervém na sua história, e que você está pedindo para Deus para Ele te abençoar. E eu sei que você acredita na bênção de Deus. Mas se você acredita nisso sozinho, e você não compartilha isso, e você não vive isso, e se a sua visão de Deus nunca é corrigida, ela nunca é transformada pela visão do outro, pelo testemunho do outro, pela experiência de vida do outro e pela, cuidado, eu vou usar essa expressão, não tremam, pelo lugar de fala do outro, que é o lugar de onde ele fala, você não vai ter uma experiência de Deus que transcende a sua própria cabeça. Entendeu o problema? Então é necessário que a gente tenha esse tipo de envolvimento.
Amigos que se unem para orar juntos. Esses amigos que se unem para orar juntos, eles são com foco em Deus. E eu falei de 2 exemplos aqui de problemas de reuniões não espirituais, mas há um terceiro, que é o mais típico na Bíblia e o mais combatido por Jesus, talvez, que é o da reunião da hipocrisia. Porque a hipocrisia, na verdade, ela está no âmago dessas coisas todas, de uma comunidade que não é espiritual, uma comunidade que é carnal. É a hipocrisia que faz pessoas viverem por cargos, é a hipocrisia que faz as pessoas arrotarem doutrina e não ter vida, é a hipocrisia que faz isso tudo. É a hipocrisia que faz, inclusive, pessoas, às vezes, serem generosas, mas só para serem vistas pelos outros. Exercer sua religiosidade diante do olhar do outro. É a hipocrisia. Então, às vezes, reuniões que começam muito espirituais, vamos partilhar em oração, vamos buscar a Deus juntos, vamos ler a Bíblia juntos, refletir, vamos compartilhar uns com os outros para nos corrigir, para nos exortar, nos admoestar, nos edificar, vamos orar para que Deus nos abençoe, vamos sentir o sentimento do outro, se envolver no sofrimento do outro, vamos fazer tudo isso. Reuniões que começam assim, às vezes, no decorrer do tempo, começam a perder a noção da presença de Deus nessa reunião e começam a viver pelo olhar uns dos outros. Não, você sabe o quanto eu sou correto, você viu, você me conhece, você me vê. Não, eu estou o tempo todo aqui, todo domingo, eu não falto na igreja, mas fulano, olha, já não é assim. Estão entendendo? Não, ó, você está vendo a maneira como eu me visto, a maneira como eu ajo, a maneira como eu falo, o que eu faço da minha vida. Agora olha lá como é que o outro está. Ixi, encontrei ele na rua outro dia, você não acredita. Estava de bermuda, chinelo, camiseta de time de futebol. Não tem problema nenhum, nada disso, né? Mas já houve quem achasse que isso era um problema em algum momento. A hipocrisia. E é por isso que as reuniões espirituais, elas dependem também das devoções particulares. A gente está falando aqui de Daniel, reunido com seus amigos para orar. Mas quando a gente fala de Daniel e oração, a primeira imagem que a gente tem não é essa, né? Amigos unidos para orar. A primeira imagem de Daniel orando é qual? Orando no seu quarto, sozinho, voltado para Jerusalém, 3 vezes ao dia. Né? O que eu costumo dizer é que nós precisamos dessas 2 dimensões da espiritualidade. A dimensão particular e a dimensão comunitária. A dimensão particular garante a nós autenticidade. Ela garante a nossa autenticidade. Eu estou indo a Deus e não estou indo a Deus porque os outros estão me vendo. Porque se eu só oro na igreja, meus irmãos, vai chegar um momento em que eu só vou orar para o olhar de vocês. Lembra Jesus falando? Não sejam como os hipócritas que param na esquina e oram para que todos os admirem. Eu vou orar só para vocês me verem orando. Para depois ficar um vídeo lá no YouTube. Para a Bia tirar uma foto e botar no Instagram da igreja. Pastor orando. Eu vou orar só para isso. Mas quando eu estou no quarto, fechado, em secreto, e o Pai que veio em secreto me recompensa, eu estou autenticamente diante de Deus, genuinamente diante de Deus. Ali, não estou tentando agradar o olhar de ninguém. Mas a dimensão comunitária ela é importante para garantir a fidelidade. Para que eu esteja diante de um Deus que não é uma reprodução de mim mesmo. Porque se eu tiver só espiritualidade particular, vai chegar uma hora que esse Deus vai virar só uma extensão de mim. E é aqui que a gente soma o que Daniel fala nesse livro, ou melhor, o que se fala sobre Daniel nesse livro, e o que Jesus fala sobre nós orarmos juntos. Porque Jesus fala que se nós concordarmos, haverá concordância no céu. Isso é uma coisa muito interessante. Porque há uma necessidade de nós entendermos isso. Há uma necessidade de quando eu orar a Deus, você ao dizer amém, está dizendo, eu acredito nesse mesmo Deus e eu acredito que esse pedido é um pedido em nome de Jesus. Eu acredito que esse é o tipo de pedido que o nosso sumo sacerdote leva ao Pai. Que ao dizer que é em nome dele, é uma coisa que ele de fato toma como dele.
E não coisas que eu digo em nome de Jesus e falo, em meu nome, você está louco, eu nunca defendi isso. Mas Jesus não fala isso, você está louco no meu ouvido quando eu faço uma oração maluca. Mas você pode falar. Você pode falar. Sabe quando Tiago fala, que Deus fala através de Tiago, amém? Lá na epístola de Tiago fala assim, pedis e não recebeis porque pedis mal, pedis segundo os seus próprios desejos. Quem foi que falou isso para a gente? Tiago. Você pode ser um Tiago desse na vida do seu irmão. Olha, isso que você está pedindo não faz sentido. Meu irmão, seu desejo é esse. É claro que a gente não faz desse jeito, né? Mas a gente poderia dizer, irmão, seu desejo é esse mesmo. É esse de fato o seu desejo? É isso de fato que você quer? Será que não tem uma coisa que você não está vendo que é o que Deus de fato quer? Está entendendo, meus queridos? A gente pode caminhar em edificação dessa maneira. Claro, há todo o aspecto pessoal, da compaixão e do sentir amor, mas há um aspecto dessa fidelidade ao Deus verdadeiro que se revelou nas Escrituras para nós. E isso é talvez o grande benefício dos nossos encontros espirituais. Porque os nossos encontros espirituais, eles sempre produzem edificação. E eles são o meio que Deus escolheu para nos edificar. Ah, meus irmãos, quem ama a Deus e quer mais e mais ser como Jesus, tem que desenvolver no seu coração o amor pela edificação que recebe dos seus irmãos. O estar com os irmãos para a edificação. Não é só estar com os irmãos para o prazer, a alegria, a celebração. Isso é importante também tem edificação nisso. Também tem crescimento espiritual nisso. Mas desenvolver também, meus queridos, boas práticas, conversas, entendimentos, ideias, bons envolvimentos. E assim como a gente ama a edificação que recebe dos irmãos e quer estar com eles para ser edificado, nós também precisamos amar o fato de que podemos ser instrumentos de edificação na vida do outro. Você já pensou nisso? Que através da sua vida, um pouquinho mais de Jesus foi desenvolvido na vida do seu irmão? Porque isso acontece. E às vezes você nem sabe disso. Você nem sabe quando foi. Mas acontece. Ao participarmos de encontros espirituais, de oração, meditação, diálogo sobre a palavra, conversas, ensino, ao participarmos desses encontros, o Senhor vai usar os seus servos para edificar a sua própria imagem nos seus filhos. E isso não é só outro edificando a sua vida, mas é você edificando o outro. Vê se tem cabimento um negócio desse, uma pessoa como você, servindo como instrumento para replicar o caráter de Cristo em outra pessoa, mas é assim. É assim. E ao fazermos isso, meus queridos, nós relembramos qual é a nossa real identidade em exílio. Porque não era Daniel, Ananias, Azarias, Misael que estavam distantes em exílio, não. Somos nós. Nós estamos exilados. Nós estamos exilados. Nós estamos distantes da nossa pátria. Nós estamos distantes de Jerusalém. E quando nós oramos olhando para Jerusalém como Daniel orava. Sempre. Porque nós estamos sempre olhando para a cruz onde Jesus foi crucificado em Jerusalém. Que passa por essa cruz e vai a Jerusalém celestial. Nós estamos sempre olhando para o lugar do trono, porque nesse mundo parece que a gente não tem rei, mas a gente tem rei. A gente tem rei. E juntos nós nos lembramos disso. E juntos nós nos lembramos que nós não somos identificados acima de tudo por qualquer outra coisa, ainda que tenhamos tantas outras identidades como eu falei domingo passado.
mas que acima de tudo há essa origem eterna em Deus, que é que deve moldar os nossos passos, as nossas convicções. Porque nós estamos em exílio, meus irmãos, e nós precisamos sempre nos lembrar de que há uma terra para a qual nós queremos voltar, de que há uma Jerusalém onde nós queremos habitar. Nós precisamos nos lembrar disso o tempo todo. Não se engane, meus queridos, não era o poderio militar de Nabucodonosor ou dos persas depois que ameaçava a dissolução da fé dos hebreus no exílio. Não era esse poder. Não era o brilhantismo da cultura babilônica que poderia fazer isso. Não era. Não era a prosperidade da Babilônia que poderia fazer isso. Não era. O que poderia fazer esse povo desconectar a sua mente de Deus é a própria tendência do pecado de nos afastar de Deus. E isso acontece sob regimes autoritários ou regimes democráticos, sob culturas vistosas ou culturas empobrecidas, em momentos de prosperidade ou em momentos de carência. Porque toda circunstância muda, mas o nosso coração continua marcado pelo pecado. E o pecado encontra oportunidades para nos afastar de Deus. Nós nos lembramos essa nossa origem e adequamos os nossos passos aos passos do caminho de Deus quando estamos unidos espiritualmente no exílio em que vivemos. É claro que com isso há um risco também. Há um risco, por exemplo, de nos reunirmos aqui hoje e insistirmos tanto na importância dessa união, insistirmos tanto nessa nossa identidade coletiva, que a gente começa a insistir e vai deixando ela cada vez mais estreita, cada vez mais estreita, cada vez mais estreita, até o ponto que a gente diga assim, olha, tem muito crente no mundo inteiro, mas igual a gente não tem. Tem muita igreja no mundo inteiro, mas igual a nossa não existe. Aí, cria-se sim uma coletividade, mas uma coletividade excludente. Esse é um risco. Quando, na verdade, esse nosso encontro espiritual limitado da igreja local deve nos fazer lembrar da realidade do povo de Deus, do qual nós fazemos parte, sobre a terra toda. Porque era isso que acontecia com estes irmãos. Eles não simplesmente se uniam em oração para falar, gente, acabou o mundo, mas tem nós 4 aqui. Não, eles se lembravam quem eles eram em Deus. E todo o povo exilado, que ainda estava em Deus mesmo no exílio. Nós estamos no exílio, mas não estamos sozinhos. Nós não somos a última fronteira, a última comunidade na catacumba, enquanto o mundo inteiro está caindo aos pedaços. Nós somos um povo inteiro em Deus. Então a gente se encontra aqui com essas dezenas de pessoas e lembra que nós fazemos parte de um grupo de bilhões de pessoas na história, vivos e mortos, que encontram o sentido em Jesus. Esses dias apareceu na internet uma pergunta, não foi para mim, foi para outras pessoas. Mas eu fiquei refletindo sobre a possibilidade de tomar ceia com açaí e tapioca. Vocês viram isso? Teve esse debate aí. E o mais legal é que cada um respondeu uma coisa. Achei tão divertido isso. Você pode tomar ceia com açaí e tapioca ou tem que ser com vinho e pão, suco de uva e bolachinho? O que tem que ser? E assim, meus queridos, obviamente, em lugares onde você não tem acesso, né? Você não tem acesso ao suco de uva, ao pão, você não tem acesso a nada disso, faz com que você tenha. Missionários fazem isso há muito tempo e não tiveram que pedir autorização para ninguém, não. Porque, afinal de contas, especialmente nós que somos batistas, né? Para nós é memorial, então tá tranquilo. Mas a existência dessa pergunta me fez pensar uma coisa.
como às vezes a gente tem uma certa aversão a qualquer símbolo que nos comunica a nossa união sobre a terra toda. Entendeu? Porque a questão não é muito se o suco que a gente toma hoje é igual o vinho que Jesus tomava lá no primeiro século. Spoiler, não é. Não é muito essa. A discussão é se eu posso ser descolado. Entendeu? E a gente pode ser descolado. A gente pode ser diferente. Não é para toda a igreja. Inclusive, é uma das riquezas da tradição cristã, essa adaptabilidade, essa contextualização. Mas é muito problemático quando a gente pensa que o ser descolado é um fim em si mesmo. Que o romper com tradições que, de alguma maneira, comunicam essa união sobre o globo, é, de alguma maneira, ser mais autêntico. E aí, de novo, é uma expressão dessa nossa aversão de se unir a um grupo maior. Esse nosso desespero da subjetividade. Entendeu? E muitas vezes, na história da fé cristã, a gente fica inventando coisas novas para mostrar como agora sim a gente tem um grupo que finalmente é mais fiel. Quando, na verdade, a gente é muito mais marcado pela longa duração das tradições. Não porque elas em si são sagradas, mas porque tem uma linguagem nelas que diz que nós somos parte de um mesmo povo. Cuidado com essa ideia separatista, sectária. Eles são bons também, mas ainda não são a gente. A gente é que tem o caminho correto. Sabe que essa loucura toda tem criado uma geração super tradicionalista. No Brasil também, mas menos. Mas nos Estados Unidos tem algumas pesquisas, como por exemplo do Instituto Barna, que mostra que há uma faixa da juventude que só se vê voltando para a igreja se for uma igreja super tradicional. Porque o único valor que elas veem na fé é o fazer parte de um grupo maior. Além da ideia também de que a gente fica rompendo o tempo todo, a gente fica morrendo de medo de qual vai ser a próxima ruptura. E quem decide isso é o líder. No final vira subjetividade do líder. É o líder que impõe a subjetividade dele. Ele que inventa qualquer nova tendência, ele que inventa qualquer nova ruptura, ele que inventa. Aí quando volta para coisas mais tradicionais, o líder não tem muito poder nisso. É um equilíbrio, tá bom, queridos? É um equilíbrio. Não tem problema nenhum ser descolado, contextualizar. Mas quando a gente faz isso só pelo prazer de ser diferente dos outros, tem um problema. Então o que pauta a nossa tradição e o nosso tradicionalismo? É o compromisso com o outro em Cristo. O quanto aquilo testemunha do meu vínculo com a igreja, mas o quanto também aquilo testemunha da minha natureza humana partilhada com todos os seres humanos. Certo? Quando eu era adolescente, eu comecei a gostar muito de rock. E do rock da igreja, né? Porque eu era crente, né? Aí depois eu comecei a gostar dos outros rocks também. Mas naquela época eu ainda estava só no rock da igreja. E estes caras, né? Oficina G3, Resgate, Cates Barné, eles ajudaram a moldar um pouco essa minha visão. De que no final, você precisa ter elementos na sua vida que testemunham a origem da sua vida, que é em Deus. E ter elementos na sua vida que mostram que você também é humano como todo ser humano. Entendeu? A contextualização que a igreja faz, ela faz por amor a pessoas que ainda não encontraram sua origem em Deus. Certo? Mas a igreja ao fazer isso não perde o testemunho da sua origem em Deus. É esse tipo de envolvimento. Entendeu? Deu para entender isso? É pé no chão e braços abertos. Tá? É essa forma. Então a gente se contextualiza, mas a gente também está firme. E como a gente faz? Glória a Deus pela pluralidade de igrejas e de doutrinas que podem se adequar às realidades em que vivem, ao mesmo tempo que junto conosco professam do mesmo Deus. Porque a palavra de Deus fala que no exílio, Daniel não comia da comida do rei,
orava com seus amigos, se fechava no seu quarto, não prestava culto aos ídolos. Mas Jeremias, para os mesmos exilados, escreve: casem-se, deem casamento, trabalhem, plantem, colhem, abençoem a terra que vocês vivem. Porque da prosperidade da terra depende a sua prosperidade. Ore pela cidade para onde Deus os exilou. Quando nós estamos juntos espiritualmente, meus irmãos, nós lembramos da nossa origem para que nós possamos ser envolvidos com a vida e não para nós sermos sectários. Para nós termos uma noção de que fazemos parte de um grupo gigantesco de pessoas que encontram sua origem na Nova Jerusalém, mas também fazemos parte de um grupo ainda maior de pessoas que são seres humanos pecadores. Dentre esse grande grupo de pecadores, nós somos uma parte que tem um testemunho de salvação. Então a gente testemunha. Tudo isso acontece quando nós estamos juntos em oração. O texto continua dizendo que Deus falou com Daniel, deu a solução para o sonho. Ele foi diante do rei, disse o sonho, disse a revelação, e o rei colocou numa posição de liderar todos os seus sábios, e Daniel foi bênção para quem? Para os judeus? Para todo o império. Tudo porque ele se reuniu com seus amigos para orar, e depois dessa reunião Deus falou com ele. Deus pode fazer grandes coisas a partir desse nosso encontro hoje. Porque esse mesmo Deus é o que age através do seu povo até hoje. Amém, meus irmãos? Vamos orar então? Orar juntos aqui? Senhor nosso Deus, nós lutamos, ó Pai, com tantas distrações. Nós lutamos com tantas dificuldades, ó Pai, de voltarmos à oração. Nós somos munidos de tantos recursos para lidar com tantos problemas, ó Pai, que nós acabamos esquecendo que se o Senhor não estiver envolvido, qualquer ação nossa é vã. Ensina-nos, ó Pai, a orar, mas não a orar apenas sozinhos, mas a orar uns com os outros, ó Pai. Atrai, ó Deus, os nossos corações ao Senhor, mas atrai também uns aos outros em compaixão, bondade, alegria, paz, reconciliação. Ensina-nos, Senhor, a amar o outro, alegrando-nos com as suas alegrias e chorando com as suas lágrimas. E que assim, ó Pai, o Senhor toque todos aqueles que ainda não conhecem o testemunho da salvação através da nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos.